Bom, se você tá nesse vídeo, você deve estar passando por algum momento de dificuldade em que você acha que você tá sem rumo, sem saída, parece que nada vai dar certo. Durante muitas vezes na vida eu passei por esse momento. Esse momento em que tudo parecia dar errado. Esse momento em que cada coisa que você tentava dava errado e você ainda se culpava por ter errado, por não ter conseguido, por não ter feito, por não ter condição de fazer melhor, por não ter colocado mais esforço, por não ter colocado mais dinheiro, por não ter colocado mais tempo de qualidade, mais planejamento. Você se culpava por não ter seus próprios resultados. Às vezes eu me jogava pra baixo. Às vezes eu me colocava como um pior vilão da minha própria vida, sendo que na verdade era só uma falha de amor próprio minha. Estranho, né? Tinha uma falha de amor próprio minha e diversas vezes eu não tive a coragem de olhar que faltava amor pra mim. Às vezes eu estava disposto a fazer de tudo, a minha família, as minhas filhas, as pessoas ao meu redor, só que pra mim eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de olhar pra mim e falar assim, olha, tá tudo bem com o que você tá fazendo, vamos caminhar. Eu não tinha coragem de seguir os meus próprios sonhos. Eu não tinha coragem de olhar pra mim no espelho. Por quê? Porque eu me sentia, não fracassado, mas eu me sentia fraco perante a sociedade. É diferente. Como assim? Porque eu me sentia inferior por não ter resultados financeiros, por não ter o resultado que eu queria dentro da minha mente. Estranho, né? Mas eu era meu próprio vilão e durante muito tempo eu fui meu próprio vilão. E ainda trabalho com isso, porque às vezes na nossa mente nós criamos nossas maiores barreiras. Às vezes na nossa mente nós criamos nossa emoção, nosso estado de condição. Parece estranho, mas toda ansiedade, toda emoção é controlada pelo seu corpo e pelo seu próprio coração. E eu sei que você sabe disso. Se você sabe disso, você só precisa entender os passos para conseguir se equilibrar. E esses passos para o equilíbrio não são difíceis. Eu entendi na minha jornada alguns passos. Eu explico no dia a dia para uma base de 3, que é a questão de corpo, mente e espírito. Isso eu explico para todo mundo que chega para mim. Contudo, no meu programa de terapia, a gente faz 8 passos para sair desse estado de, não de ansiedade, não de estresse, mas nesse estado de tristeza, nesse estado de falta de amor, nesse estado de dor. Porque às vezes a gente não tá nem ansioso, a gente tá chato, a gente tá triste, a gente tá magoado com as coisas que aconteceram com a gente e a gente não sabe como sair. Para sair dessa situação, eu entendi que esses 8 passos não iam me levar a uma versão melhor do fé, mas sim ia me conseguir a retornar um brilho que eu sabia que eu era capaz. Eu sabia que eu podia brilhar como uma estrela, mas no meio do caminho eu esquecia. Então eu montei 8 passos que eu fui meio que orientado por alguns mentores meus que foram me acompanhando não só uma vez, mas várias vezes que eu caí. Porque o que acontece? Do dia a dia, toda vez que você entra com um novo desafio, você começa a questionar suas próprias crenças. Você começa a questionar a sua capacidade. E eu tava exausto de questionar minha própria capacidade. Pensando nisso, eu montei um passo a passo. 8 passos para você conseguir retornar ao seu brilho. O primeiro deles é a gente entender a segurança, a raiz, o que te traz segurança. Porque quando a gente não consegue evoluir na vida, a gente está com muito medo e a gente não consegue agir, a gente não tem coragem de agir. Então a gente resolve primeiro essa questão de segurança. Um segundo ponto que a gente resolve é um ponto de sentir. A gente tá com todos os sentidos bloqueados. A gente não tem mais prazer de fazer as coisas na vida. A gente fica sem ânimo, sem vontade de levantar, sem vontade de resolver os problemas. Às vezes a gente esquece da vontade até de se cuidar. Que aí entra no terceiro passo, que é a vontade de autoestima, a vontade de levantar, de se caminhar, de agir, de caminhar, de colocar energia pro mundo, de ter uma autoestima. Seria o nosso terceiro passo. O quarto passo, que pra mim acho que é o principal, seria a questão do coração. Sem o coração a gente não consegue fazer nada. E às vezes nessa situação é a primeira parte que a gente esquece. A gente fala que tá fazendo por amor aos filhos ou por amor à família, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo de colocar o coração em amor a gente. É estranho, mas a gente esquece. O quinto passo, ele entra numa questão de expressão. O que é expressão? A sua voz com o mundo e a sua voz interna. Porque essa vozinha que fica te jogando pra baixo, essa vozinha que você fala pro mundo, essa agressividade ou essa ausência de vontade de falar é um alinhamento interno de emoção. Às vezes a gente não consegue falar, às vezes a gente não consegue pedir ajuda, às vezes a gente não tem vontade
vontade de falar sobre nossos problemas. Porque é tão dolorido, é tão chato, só que isso é só um desalinhamento. A dor não vai ser resolvida se a gente não tiver a coragem de expressar, de falar, de se manifestar. Então, quando a gente se coloca para se alinhar, essa expressão precisa ser corrigida. Além da expressão, a gente entra num ponto que a gente trabalha a questão de foco. Como assim? Focar nas perspectivas corretas da vida. Muitas vezes a gente está tão focado nos nossos problemas que a gente esquece que a gente tem caminho, que a gente tem solução, que a gente tem como melhorar. Não importa qual esteja a situação, que se a gente tem um problema financeiro, se a gente está com um problema emocional, se a gente está com um problema espiritual, ou se a gente está com tudo junto de uma vez, é só a gente entender como que a gente focar para resolver cada párea. Dá para fazer, mas para isso você tem que ter foco. Mas é complicado. O equilíbrio do foco só vai vir quando você entender as outras partes. E por isso que eu acho que é importante não só entender cada passo, mas passar por passo a passo. Isso, passar por passo a passo, para até conseguir chegar ao 7º passo, que seria os passos da fé, da espiritualidade, na acreditar que você é capaz de mais, acreditar que você consegue ir além. Essa fé só vem quando todas as outras partes do corpo e do alinhamento estejam equilibradas. Existe uma 8ª parte, que é a parte do alinhamento como um todo. Quando você consegue ter a segurança, ter o prazer, ter o movimento, ter o amor, ter a voz, ter o foco necessário para ter fé em si. Esse é o que eu chamo de 8º passo. É onde a gente alinha não só a base de segurança, mas a fé em Deus novamente. Quando eu falo em Deus, é livre de religião. Porque muitas vezes a gente está acreditando que Deus existe, a gente está no nosso processo contando com a fé a cada momento, mas a gente esqueceu de ter fé em nós. E é essa fé em nós que eu gostaria de restaurar. Através desse processo simples, eu passo de 8 passos, tirando você não só de um estado de ansiedade, de depressão, mas levando você para um estado de equilíbrio e paz. É fácil? Não, mas eu gostaria de te ajudar. Eu me chamo Fé e é um prazer te conhecer.